E a gente vai agora para a nossa conversa com Elivaldo Barbosa, falando um pouco de política, no ponto de vista. Bom dia, Elivaldo. Olá, Neyara, bom dia. Bom dia para você que nos acompanha nesta quinta-feira. Vamos começar com o nosso primeiro assunto, essa reunião que aconteceu entre defensores públicos aqui do estado do Piauí e a governadora Regina Souza. Eles pedem uma participação maior aí no orçamento geral, é isso, do estado? Na verdade, o Piauí está sendo sede de um encontro nacional de defensores públicos gerais. O coordenador, esse aí que está ao lado da governadora Regina Souza, Florisvaldo Fiorentini, é o defensor público geral de São Paulo e coordena esse colégio de defensores públicos gerais de todo o país. E neste encontro nacional realizado em Teresina, aproveitaram para uma visita de cortesia à governadora Regina Souza. E lá, Neyara, claro que o maior gargalo para a Defensoria Pública, para essa instituição aí, Erisvaldo Marques, que é o defensor público do estado do Piauí, geral do estado do Piauí, o maior gargalo é a questão orçamentária, principalmente em relação ao Piauí, ou à realidade piauiense, que ainda há muitas comarcas no interior do estado sem a Defensoria ali do lado. A Defensoria é aquele órgão que trata exatamente da defesa da parcela mais carente da população e que precisa de auxílio judicial, e esse braço é exatamente a Defensoria Pública. E um dos objetivos da Defensoria Pública do estado do Piauí é ter essa capilaridade, esse alcance maior em todo o estado. A governadora Regina Souza agradeceu o convite, foi muito interessante lá a reunião e abordou esse tema, até porque a Defensoria Pública do Piauí, ela conquistou recentemente a autonomia financeira. Agora, é claro que a autonomia financeira não significa automaticamente mais recursos para a instituição. É preciso muita disputa, muita discussão, para que na hora da votação ou da elaboração da lei orçamentária, a Defensoria possa conseguir uma fatia maior dos recursos. Veja como avalia a situação a governadora Regina Souza. Os defensores de todo o país estão aqui reunidos nos seus encontros mensais que eles fazem cada vez num estado diferente para ir conhecendo a realidade brasileira das defensorias. Então, toda vez eles buscam se encontrar com o governante. A pauta principal é o orçamento, né? A defensoria ela ganhou autonomia recentemente, então ela ainda se ressente de muitas coisas que ela precisa, mas como chegou depois, sempre é aquela história, né? Chegou depois, o bolo já estava dividido, então tem que brigar por um pedacinho do bolo, é isso que eles estão querendo fazer, né? Melhorar a fatia deles no orçamento. Eu disse que é uma busca, é uma disputa, não é uma coisa simples, mas que a gente vai ver o que pode fazer. É claro, Neyara, que no momento dessa dificuldade orçamentária, com receitas caindo, uma possibilidade aí remota de recuperação de receitas para o próximo ano, não é fácil você conseguir uma fatia maior na lei que começa a ser apreciada na Assembleia Legislativa só lá para depois de outubro, mais para o final do ano. Mas, de certo modo, a Defensoria, nesse encontro informal, amistoso, de cortesia, mas o defensor-geral do Estado, Erisvaldo Marques, acabou afirmando que é esse o objetivo. É mais estrutura para a instituição, para chegar mais longe, para ter uma capilaridade maior, uma presença maior em todo o Piauí. Elivaldo, eu queria lhe perguntar sobre as máscaras. O uso de máscaras já tem um novo decreto, né? O estado do Piauí? Tem sim. Depois de algumas dúvidas sobre assinou ou não assinou, não, realmente assinou, já está publicado no Diário Oficial do Estado. A governadora Regina Souza assinou um decreto flexibilizando o uso da máscara. A máscara que tem sido aí nos últimos anos um instrumento importante de proteção das pessoas, principalmente em relação à pandemia da Covid-19. As máscaras hoje só têm uso obrigatório nos casos de unidades de saúde, hospitais públicos, privados, ambulatórios, consultórios médicos, enfim, nessa parte aí o uso segue obrigatório e também nos transportes, táxis, transporte coletivo, aí sim ainda é obrigatório. Mas a governadora ontem, quando comentou o assunto, quando participou de uma solenidade no Bioparque, o Zoobotânico, ela afirmava, olha, a flexibilização está autorizada, porém, o cuidado é de cada pessoa daqui para frente. Se a pessoa acha que deve continuar usando a máscara, que tem que tomar mais cuidados em relação, está absolutamente livre, porque agora a iniciativa é do próprio cidadão, da cidadã, em relação à proteção quanto ao uso da máscara de proteção. E ela segue esse decreto segue uma tendência internacional, inclusive. É verdade, não tem... Em outros países já está nesse mesmo liberado, formato, né? Só em transporte público
e em espaços de saúde, hospitais. Tem muita gente que já estava relaxando em tudo, já há algum tempo, né? Isso, não estou mais usando. E tem outras que não, ainda usam máscara até mesmo em lugar aberto, né? Então, é efeito da pandemia, não é, Neyara? Esse utensílio é muito presente no nosso cotidiano. Agora, cabe o cuidado não só com a máscara, mas o próprio comportamento de todos nós em relação a evitar excessos de aglomeração para realmente combater de vez, para extirpar de vez esse vírus do nosso cotidiano. Principalmente as vacinas, a vacinação, a presença dos postos para quem ainda não conseguiu completar o ciclo de vacinação contra a Covid. Elivaldo, eu estou vendo aqui no cidadeverde.com uma manchete, que eu acho que você tem mais informações sobre essa manchete. Olha, desembargadora Liana Schaibe disputa vaga de ministro no TST. Quais são as informações que você tem em relação a essa notícia? O Tribunal Superior do Trabalho, né, vai deflagrar aí o processo de escolha do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, TST, que é a instância máxima da justiça trabalhista no país. Liana Schaibe é desembargadora do TST 22ª Região, que é aqui o nosso Tribunal Regional do Trabalho, TRT, aliás, Tribunal Regional do Trabalho, tem larga experiência, já presidiu essa corte no estado do Piauí e tem de sobra condições, conhecimentos de galgar esse posto de ministra do TST. Agora, isso depende de muitas articulações, da lista que será elaborada, a lista tríplice, que vai ser encaminhada ainda este ano ao Palácio do Planalto, e a escolha final, como é feita nesses casos dos tribunais superiores e do Supremo, cabe exatamente a escolha. Como se trata de um ministro, né? No final, a indicação do Palácio do Planalto. É um longo caminho e não é fácil a concorrência, mas ela coloca o nome à disposição da magistratura nessa área trabalhista e, quem sabe, nós teremos aí mais um piauiense, no caso uma piauiense, num tribunal superior. Muito bom para nós, né? Se isso realmente for concretizado.